Olá, povo de Deus, terça-feira da 22ª semana do Tempo Comum, 3 de setembro de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Coríntios 2, 10b a 16 e Lucas 4, 31, 37. O trecho da carta aos Coríntios que temos hoje trata da missão do Espírito e o efeito dele na vida dos cristãos. É um tema caro à revelação. Mas, se não tomarmos cuidado, podemos deduzir que somente os iniciados no cristianismo têm acesso a Deus, pois foi a eles que o Espírito revelou o caminho do conhecimento de Deus. Podemos até pensar numa religião esotérica, porém é importante observar que a pregação se dirige a todos e o Espírito se comunica com todos. Paulo sofria ao ver seus compatriotas rejeitando Cristo, pois era o mesmo que não aceitar a graça da salvação. Depois da volta de Jesus ao Pai, o caminho de conhecimento de Deus é nos dado pelo Espírito. Este continua atuando na história e nos revelando por onde podemos nos acercar de Deus. Quais são suas pegadas na história? O Espírito é, portanto, um dom dado a todos, mas nem todos o acolhem. João concretiza o caminho do conhecimento de Deus pelas trilhas do amor. Queridos, amemo-nos uns aos outros, já que o amor é de Deus. E quem ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Essa experiência nós a vivemos pela graça que nos é dada pela atuação do Espírito em nós, na história. Lucas 4, 31, 37. Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e ali ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei que tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te, sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e ele sai." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. O capítulo 4 de Lucas tem um esquema muito significativo. Começa com as tentações que Jesus sofreu no deserto, passando por uma provação antes de assumir a missão. Depois, na Galiléia, exatamente onde se tinha criado Nazaré, vai para a sinagoga e aí revela o seu programa, assumindo para si as palavras do profeta Isaías no trecho de hoje, em Cafarnaum. Ele se depara com o demônio, num homem possuído. Depois, saindo da sinagoga, vai para a casa de Simão, aí cura sua sogra, sua fama crescia, e ao pôr do sol impôs as mãos sobre inúmeros enfermos e endemoninhados. Depois desse dia intenso, ao amanhecer, Jesus procurou um lugar despovoado, mas a multidão o encontrou e o quis segurar aí. Mas ele não se deixou reter, dizendo que tinha de continuar sua missão. Estamos hoje diante de uma ação de exorcismo realizada por Jesus. Era um dia de sábado, o ambiente era a sinagoga de Cafarnaum, Jesus estava ensinando, impressionando a todos com a sua forma de atuar, pois ensinava com autoridade.
Dessa maneira, Lucas introduz o relato do exorcismo. Segundo o teólogo Alphonse Weiser, a estrutura clássica dos exorcismos nos evangelhos era, primeiro, a descrição da situação do estado do possesso. Segundo, o encontro do exorcista com o possesso. Terceiro, a tentação de defesa do demônio. E quarto, a ordem que é lhe dada para que saia. Quinto, a saída do demônio acompanhada de demonstração. E sexto, a reação dos espectadores. No caso de hoje, o demônio sai dando um grito de defesa e interrogando: "Que queres de nós, Jesus Nazareno?" Uma constatação: "Vieste para nos destruir?" E uma confissão: "Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus já havia dito que até os demônios creem. Fica clara essa verdade, pois o demônio reconhece Jesus como o Santo de Deus. Porém, essa confissão, saindo da boca do demônio, não tem valor, pois só se baseia nas demonstrações de poder de Jesus. Não podemos ver nela a extraordinária significação de Jesus. Tanto que Jesus foi enérgico com ele, mandando que se calasse e fosse embora. O demônio ainda mostra sua força atirando o possesso ao solo, mas obedeceu à ordem de Jesus e se foi libertando o homem. No nosso texto, o demônio é identificado com um espírito impuro. E isso é importante, pois a lei que vigorava era do puro e impuro. Com a libertação do homem, Jesus o livra desta classificação de impuro e o torna apto a exercer a cidadania plena. Por fim, temos o espanto de todos na sinagoga e uma pergunta-chave: que palavra é essa? Aqui pode estar uma porta aberta para reconhecer a messianidade de Jesus. De fato, depois disso, a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Podemos hoje perguntar o que significa expulsar um demônio hoje. Quem são os possuídos hoje? Como atuam os demônios no nosso tempo? Por meio dos evangelhos, essas perguntas só terão respostas no seguimento de Jesus, recriando suas obras, opções, seus métodos. Jesus anunciou o reino e este consiste na prática da justiça, na vivência do amor, na busca da igualdade. Ora, tudo que se opõe ao reino é obra do maligno, que atua por meio de pessoas concretas. Nem mesmo a prática religiosa pode livrar alguém de agir guiada pelo espírito do mal. Também dizer que crê em Deus não basta, pois até os demônios o fazem. Jesus privilegiou a ação coletiva, reunindo o grupo dos 12, formando comunidade para dar continuidade à missão. Disse: "Vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho." Desta forma, somente podemos, como cristãos, continuarmos a prática do exorcismo realizado por Jesus de maneira coletiva e organizada. Jesus recuperava o possesso e o tornava cidadão pleno. Para resgatar a cidadania de tantos irmãos e irmãs marginalizados dos processos sociais, políticos, econômicos, religiosos, precisamos nos organizar na defesa do direito de todos de participarem das decisões que afetam suas vidas. Cada vez que uma pequena vitória acontece em favor dos pobres e descartados, é um demônio que foi calado e expulso da sociedade. Com a força de Deus dada a nós pela vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus,
somos capazes, guiados pelo Espírito, de darmos continuidade à prática exorcista de Jesus, isto é, libertar todos os possessos, resgatando-lhes a plena cidadania. Celebramos hoje São Gregório Magno. Nasceu em 540, foi prefeito de Roma e depois se tornou monge. Foi eleito papa em 590, homem prático e de ação. Trabalhou em favor dos pobres e promoveu o cântico litúrgico, que ficou conhecido como canto gregoriano, que atravessa os séculos e continua a ser executado por todo o mundo católico. Um beijo no seu coração.